Esse é um medo terrível. Elias. E qual foi o medo de Elias? Medo de morrer. Ainda bem que nesses tempos ninguém tem medo de morrer. Olha o que a palavra de Deus diz. Está lá em 1 Reis 19:3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Oh, depressão profunda desse homem. Elias era um homem na presença de Deus, que dispensa qualquer outra coisa para falar o quanto ele era um homem que era usado por Deus. Mas um dia, ele deixou o medo entrar. Ele deixou o medo dominar. E aí o que ele fez? Você sabe, o medo da morte te torna insensato. Eu quero te falar, você que está me ouvindo aí, o medo da morte te torna insensato. E aí ele fugiu. Ao invés de se refugiar em Deus, fugiu de todos, fez uma quarentena, andou 160 quilômetros até Berseba, chegou lá em Berseba, andou mais um dia inteiro para dentro do deserto sozinho, e a hora que ele chegou no meio do deserto, ele viu o que é que ele estava fazendo, uma insensatez. Aí ele avaliou e falou o quê? Eu não aguento isso, o Senhor me mata, me leva, porque eu sou como qualquer outro, eu tenho medo. Graças a Deus que aquele homem caiu em si. Ele era um homem como qualquer outro. O especial na vida dele não era ele, era Deus, era o Senhor, era a presença de Deus na vida dele que era o especial. Ele é homem como qualquer um outro. O próprio apóstolo Tiago, séculos depois, falou: Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, ele também tinha medo. E ele teve medo. E aí quando ele caiu em si, viu o que é que ele estava fazendo? Dentro daquela quarentena forçada lá no meio do deserto, ele viu que ele estava morrendo ali, ele não estava vivendo, ele não estava sendo movido pelo Espírito, ele estava morrendo. Ele pediu a morte, e fez o quê? Dormiu. Agora olha para você ver, eu vou te falar uma coisa, esse é o pior medo que alguém pode ter. Esse é o pior, e eu deixei ele por último por causa disso. Deus vem ao encontro dele, porque ele pediu o quê? A morte. Aí Deus vem, para trazer a morte? Não, para libertá-lo da morte. Na verdade, do medo da morte. O Senhor veio para libertá-lo no meio da morte. Mas aí, olha o que é que aconteceu. A primeira coisa que Deus fez foi acordar ele. A segunda foi alimentá-lo. Com qual comida? Uma comida que veio dos céus. Não era uma comida normal. Era uma comida que veio dos céus. Preparada lá nos céus. O chefe dos céus preparou uma comida para Elias, falou: come, uma água que veio dos céus, beba. Ele comeu e ainda dormiu assim. Olha, sabe quando você deixa o medo da morte dominar? Isso é talvez a pior fortaleza que possa entrar na sua vida. E olha o que Deus teve que fazer para libertar Elias disso. Foi um processo longo. Então é melhor você não permitir esse medo entrar na sua vida. Você rejeitá-lo assim que você sentir. Não deixe ele se formar. Não deixe ele construir uma fortaleza na sua vida. Porque olha o que é que Deus teve que fazer com Elias para tirar essa fortaleza que já estava construída na vida dele. Deus falou: come. Dormiu de novo, acordou de novo e falou: come, porque o caminho vai ser longo. Arrancar uma fortaleza de medo de dentro de alguém não é uma coisa simples. Então é melhor você não deixar ela se formar na sua vida. Rejeita o medo assim que ele aparecer. Ora ao Senhor, peça oração, clama ao Senhor, ministra da parte de Deus, fundamenta seus princípios, flua no Espírito Santo, mas não deixe ele dominar a sua vida. Porque se dominar a sua vida para destruir essa fortaleza, isso aí tem um processo. E aí ele come e o anjo fala: agora não dorme não, vamos embora. Você vai lá para Horebe. Era 200 quilômetros dali, mais ou menos, de onde ele estava. 200 quilômetros dentro de um deserto.
E com a força daquela comida, ele conseguiu. Então, ou seja, quando você tem medo da morte, você precisa se alimentar de Deus, comida dos céus. Não fique comendo essa nojeira que esse mundo oferece todo dia para todo mundo, com essas notícias de morte, que a coisa está ruim, está pior, não sei o quê. Não deixe isso entrar na sua cabeça. Desliga a televisão, não leia a mensagem de tudo, leia a palavra de Deus. Vai se fortalecer no Senhor, vai fluir no Espírito Santo. Deixa a sua fé aumentar, para que esse medo vá embora. Coma a comida dos céus, se alimente da palavra do Senhor. E aí Elias chegou lá no monte. Ele chegou lá completamente restaurado? Não, porque o medo ainda estava lá. Deus apareceu, Deus conversou com ele, e Deus... Então veja, olha, para tirar essa fortaleza do medo da morte, porque esse é o medo mais básico de todo ser humano, todo mundo tem. Quando você se alimenta esse medo, a coisa fica ruim na sua vida. E aí, Deus então primeiro acordou ele, Deus alimentou ele com a palavra, com a comida dos céus. Deus falou para ele, se prepara, advertiu ele. Isso aí vai ser um processo longo, quando você deixa essa fortaleza ser formada. Chegou lá, ele teve que ter novas experiências com o Senhor. Deus teve que restaurar. Na verdade, Deus fez uma limpeza na vida de Elias, porque o medo traz junto uma série de sujeira do inferno para dentro da sua vida. Ele nubla o seu entendimento da palavra de Deus. Irmãos, Jesus foi claríssimo. Ele falou que nenhum ser humano tem condições de aumentar 5 minutos na vida dele. Eu e você não temos poder nenhum, nem eu, nem você, nem ser humano nenhum na face da terra, a aumentar a sua vida 5, 10 minutos. Jesus disse isso. Mas nós pensamos, quando nós estamos com medo da morte, que nós temos condições de dar mais vida a nós do que aquilo que já foi definido por Deus. Vira uma insensatez. E aí isso vai trazendo outras coisas. Você começa a ter dúvidas da palavra de Deus. Você começa às vezes a criticar coisas que têm a ver com Deus, para se proteger nessa fortaleza do inferno. E aí chegou lá, Deus teve que fazer uma limpeza. Qual é a coisa boa? A coisa boa é que manifesta. Vamos pensar assim, a coisa ruim é que tem, a coisa boa é que manifesta e Deus limpa. Quando você come a comida dos céus e quando você segue a direção divina. Então eu quero falar para você, se você tem algum medo da morte, faz parte. Mas não deixa ele dominar a sua vida. Não deixa o diabo construir uma fortaleza na sua cabeça, nas suas emoções, nos seus sentimentos de medo. E aí o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é encarar a verdade. Não fale que você não tem aquilo que você tem. Elias viu. Eu estou com medo da morte, estou fugindo, estou sendo insensato. Sabe de uma coisa, Deus? Não aguento mais minha vida. Foi sincero. Mas Deus matou ele? Não. Porque não tinha terminado a obra. Ainda tinha coisas para serem feitas. E aí Deus entrou na vida desse homem. E lá no Horebe, o que é que Deus fez na vida dele para consolidar e tirar o medo? Deus tirou o vitimismo da vida dele. Viu como que ele chegou diante de Deus falando? Todos se perderam, só eu adoro a ti. Deus falou, não rapaz, tem mais 7.000, não é só você não. Tirou o vitimismo. E aí, pois é, eu estou sozinho, eles ainda estão me perseguindo. Falou, não, agora é o seguinte, a partir de agora você vai andar com alguém, um rapaz chamado Eliseu. Eu vou te falar algo. Para você ser livre do medo da morte, você precisa comer a comida dos céus. Você precisa saber que tem um trabalho a ser feito aí. Você precisa ter novas experiências com o Senhor e precisa estar conectado com o corpo de Cristo. Elias vivia sozinho, não tinha ninguém. A partir desse dia, Eliseu entrou na vida dele. Era para ele formar Eliseu, mas quem é que foi mais abençoado? O Elias. O Elias nunca mais pediu a morte, o Elias nunca mais ficou depressivo, o Elias nunca mais teve medo da morte. O Elias, a partir de agora, ele sabia, eu estou conectado, eu estou numa equipe, Deus falou, estou restaurado e vou terminar a obra que Deus tem para mim nesse planeta. Pergunta para o seu irmão se tem medo da morte. Fala, não mente? Não, encara a verdade. Fala para ele, mas você sabe agora como ficar livre disso. Se alimente do Senhor. Tenha novas experiências com o Senhor. Se conecte com o corpo de Cristo. E aí o que aconteceu com Elias?
completamente livre do medo. Então deixa eu falar algo para você. E assim eu encerro. Medo faz parte, mas não pode dominar nem a minha e nem a sua vida, seja ele qual for. Rejeite, porque a palavra do Senhor é a mesma, desde Abraão até hoje, porque falou para Pedro, falou para Paulo. Tinha um exemplo de Paulo, que não deu tempo de eu dar. Então veja, Paulo também teve medo, Deus falou com ele também, e a palavra de Deus é a mesma: não temas. Agora olha, Deus nunca chamou um filho dele, uma filha dele, de medroso ou de medrosa. Nunca. Nunca. Deus nunca chamou você de medroso ou de medrosa. Nunca. Deus falou para você o seguinte: não temas. Não deixe esse sentimento dominar a sua vida. Não deixe virar uma fortaleza. Não deixe ele conduzir a sua vida. Eu conduzo a sua vida. Então, veja, isso é uma escolha. Você entendeu isso? Isso não é uma determinação. Isso não é uma coisa sem solução. Não, isso é uma escolha. Para todos os seus filhos, para todas as suas filhas, Deus viu que ele estava com medo. Deus entende e sabe que o homem tem medo, e sabe por que ele tem medo, e Deus entra e fala: não temas, eu estou aqui. Agora escolhe, você vai dar valor ao medo, ou você vai dar valor no que eu estou falando? Você vai deixar o medo conduzir, ou você vai levantar um altar para mim? É uma escolha. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? É uma escolha. Então eu quero falar, é uma escolha. É uma escolha. Você tem que escolher. Porque a palavra é uma só para todos aqueles que são filhos do Senhor: não temas.